O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam o seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe dizer: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebrando este mistério profundo do amor que é o Natal do Senhor, nós encontramos uma resposta muito clara, direta e objetiva para 2 perguntas fundamentais. Ora, quem é este menino? E a resposta que nós encontramos nos é dada no Evangelho de hoje. Primeiro, João Batista nos apresenta como Cordeiro de Deus. Bom, é necessário então entendermos para além daquilo que é literal. Porque se nós formos olhar na literalidade, impossível de Jesus ser um cordeiro. Ele é um ser humano, ele não é um cordeiro. Mas no sentido ritual, nós temos uma boa resposta para entender por que João Batista apresenta-nos Jesus como cordeiro. Já no Antigo Testamento, quando Noé saiu da arca pela primeira vez, vamos dizer assim, claro, aqui poderíamos dizer de algo ainda mais antigo, antes de chegar a Noé, poderíamos falar do sacrifício de Abel, mas o cordeiro está relacionado ao sacrifício, à oferta que o homem faz a Deus. Bom, Abel ofereceu um cordeiro a Deus e diz que Deus se agradou desta oferta. Noé, em gratidão pelo fim do dilúvio, ofereceu um cordeiro a Deus. Abrão, ou Abraão, mas ainda era Abrão, quando foi posto à prova na sua fé, ao final Deus deu-lhe um cordeiro para que fosse ofertado no lugar de seu filho. E mais, quando surgiram os sacerdotes do Antigo Testamento, se oferecia o cordeiro como um sacrifício propiciatório. O que é isto? Talvez você já deve ter ouvido falar algo, mas não com a expressão cordeiro, mas com a expressão bode, né? O bode expiatório. Mas é o cordeiro. O que era o cordeiro? No Antigo Testamento era-se comum se construir um altar. Agora, momento catequético. Altar não é aquilo que está para cima do degrau, ali atrás, né? Muita gente acha que nas igrejas o altar é onde o padre fica e celebra a missa. Não. Um padre não pode subir no altar. Onde o padre sobe, chama-se presbitério. Altar é esta mesa. É onde se é ofertado o sacrifício. Esta mesa aqui, diante de nós, é o altar. Isso aqui não é mesa do altar, ela é o altar. Porque o que era o altar? Era uma mesa de pedra no Antigo Testamento. E precisava ser de pedra. Porque ali se colocava o cordeiro e pegava uma faca, talhava-se o cordeiro no meio, o seu sangue escorria por toda aquela mesa e depois
queimava-se integralmente aquele cordeiro, com chama, é lógico, senão não queima, né? E incenso. Por isso o altar precisava ser de pedra, né? Que se fosse de madeira, queimava junto com o cordeiro. E ali, aquele cordeiro, ele era expiatório, porque o povo lançava sobre o cordeiro seus pecados. E matava o cordeiro num sentido de conversão. Claro, era um sacrifício em primeiríssimo lugar, porque você abrir mão de um cordeiro gordinho, bom, significa ficar sem comer carne um bom tempo. Porque numa região árida, de deserto, como é a região do povo de Israel, criar um cordeiro não é tarefa fácil, não tem pasto, é difícil. Então é um sacrifício humano, porque eu abro mão daquilo que vai me satisfazer, a carne de um animal. Mas é um sacrifício também, porque ali há uma dor do animal, né? É algo cruento e cruel. E por isso se tinha esta imagem. O povo lançava sobre o cordeiro os seus pecados, as suas culpas, e matando o cordeiro era uma espécie de estar no nosso lugar, e por isso expiatório, né? O que tinha que ser feito comigo, quem merece ser dividido ao meio por causa da infidelidade sou eu, mas quem vai no meu lugar é o cordeiro. Aí então, agora faz sentido. Por que João olha para Jesus e diz, ele é o cordeiro? Mas não um cordeiro humano simplesmente, um cordeiro da parte de Deus. É Deus tal como fez com Abraão, faz agora conosco. Ele nos dá o seu cordeiro, para que nós possamos ser livres de modo definitivo dos nossos pecados. Que imagem profunda é esta? Quando nós olhamos para este pequeno bebê, nascido da Virgem Maria, vemos nele o nosso cordeiro expiatório. As nossas culpas encontraram nele o remédio. O que deveria ser feito conosco, por causa do nosso pecado, foi feito com ele. Ele se tornou a vítima de reparação pelas nossas culpas. O seu corpo foi oferecido em sacrifício ao Pai na cruz. E pelo seu sangue, nós encontramos a paz. É por isso que João, agora não o Batista, mas o evangelista, usa muitas e muitas vezes esta expressão, sobretudo no Apocalipse, o cordeiro pascal. Porque também tem isso, né? Na Páscoa, o sentido quando Deus passou no Egito, ferindo os filhos de Israel, o sinal da salvação foi o sangue de um cordeiro. Era o cordeiro que precisava ser comido, aí não mais sacrificado, mas o cordeiro comido às pressas, e o sangue do cordeiro passado nas portas. Então vejam, Jesus é o cordeiro que tira o pecado, porque o seu sangue nos purifica, e o seu sangue é para nós a garantia de entrarmos na terra prometida do reino dos céus. Eis a primeira resposta que nós temos. Quem é este Jesus? O Cordeiro. Mas não só. João Evangelista nos apresenta a partir de André que Jesus é muito mais do que o Cordeiro. Jesus é o Cristo, o Messias esperado. É assim que André vai dizer para seu irmão, encontramos o Cristo. Expressão cara para o povo judeu, porque os judeus esperavam ardentemente o Messias, porque Deus fez por meio dos seus profetas muitas promessas de que ele viria para salvar o seu povo. Por isso que o Fábio cantou. Antigamente, no passado, depois de Deus ter falado muitas vezes pelos profetas, hoje ele nos falou por meio de seu Filho. Agora, o que fez com que André reconhecesse Jesus como Messias? Porque no imaginário judaico, o Messias viria glorioso, triunfante nos céus, tal como nós esperamos que ele venha um dia agora, glorioso, sobre as nuvens, com trombetas,
Mas o que André viu foi uma pessoa em tudo igual a ele. Um homem, um ser humano, do sexo masculino, tal como qualquer outro homem, externamente em tudo semelhante a nós, comia, bebia, falava, dormia, ia no banheiro, como todo mundo. E André tem a coragem de dizer: este é o Cristo, este é o Messias, aquele que devia vir. O que nos faz dizer isso? A experiência que André fez com Jesus. Aqui está, meus irmãos e irmãs, algo valioso para nós nesta liturgia. Não adianta saber do ponto de vista intelectual quem Jesus é, se não estamos dispostos a gastar tempo com Ele, a estar com Ele todos os dias da nossa vida. Porque nós podemos saber muitas coisas, mas isso não dá vida à nossa vida se não nos toca na nossa existência. E a experiência existencial é a experiência da proximidade. É por isso que Jesus faz uma pergunta bastante profunda. Porque vejam, nós não somos tão livres de interesses assim. Quando alguém começa a nos seguir, aliás, não raro, para usar uma expressão do Padre Samuel, não raro, quando eu vejo uma pessoa me seguindo no Instagram, a pergunta que eu faço é exatamente essa: o que esta pessoa está procurando? Porque vejam, pare para pensar, com 600 padres na Arquidiocese de Belo Horizonte, vou tomar só do ponto de vista de ser padre, mais de 3.000 padres no Brasil, não sei quantos mil padres no mundo. O que faz com que uma pessoa lá no Instagram clique no botãozinho lá, seguir o padre Felipe e não o padre XYZ? O que está procurando? E mais, nós podemos, a partir deste exemplo que eu dei de mim e das redes sociais, dizer de todas as nossas relações humanas. O que as pessoas procuram ao se aproximar de nós? E o que nós procuramos ao nos aproximar das pessoas? Jesus sabe muito bem disso. E por isso que fez uma pergunta: o que vocês estão procurando? André ficou meio sem jeito ali, está até parecendo mineiro, né? Ele queria ter certeza que Jesus era o Cordeiro, que Jesus era tudo aquilo que João Batista deu testemunho. Aí deu uma desculpa meio esfarrapada e disse: não, nós só estamos querendo saber onde você mora. A resposta de Jesus é uma resposta provocadora: vinde e vede. Aqui está a experiência da salvação. A experiência da salvação não é algo teórico. Tem muita gente que acha que vai ser salvo à medida que souber tudo de teologia. Não. Tem muitos teólogos que sabem muita coisa e que estão distantes da salvação. Pelo contrário, até se tornaram pedra de tropeço para muita gente, porque fizeram uma teologia sem fé. Aqui, eis também um exemplo muito latente nos nossos dias. O Santo Padre Emérito, o Papa Bento XVI, que no último dia 31 retornou à casa paterna. Nós poderíamos dizer que na história da igreja atual é o maior dos intelectuais católicos. Um homem extremamente inteligente e de uma clareza de raciocínio encantadora e profunda, um grande intelectual. Mas ele entendeu o que significa ter toda esta inteligência. Ele entendeu que a sua inteligência, a sua capacidade intelectual só faz sentido porque ele queria e cultivava uma experiência com Jesus. A vida inteira do Papa Bento XVI foi uma constante busca pela face do Cristo. Por isso que ele escreveu uma trilogia sobre Jesus de Nazaré, porque ele desejava esboçar, e o modo que ele fazia isso com maior perfeição não era com a pintura nem com a música, mas era com a escrita. E ele queria esboçar o rosto daquele que ele tanto procurou em vida e que tanto amou. E como é que a gente sabe que Bento XVI amava Jesus? Primeiro olhemos para o seu testemunho, o que ele nos deixou de exemplo.
Muitas críticas podem ser feitas ao seu pontificado, isto é, ao modo como ele governou a igreja. Poderia ter sido melhor? Há gente que diz que foi um papa fracassado. Particularmente eu, enquanto padre e um pouco mais curioso na história do Vaticano, acho que não. Foi o papa certo para o tempo certo. Claro, com os limites que ele tinha. Era uma pessoa muito tímida, né? Inclusive, vemos isso, que quando tinha grandes multidões, Bento XVI travava. Ele não sabia muito o que fazer. Me desculpa tomar seu exemplo. É igual quando o padre Wagner brinca com o Fábio. O Fábio trava ali, ele não sabe se responde, se ele ri ou se ele encolhe. Bento XVI era mais ou menos assim. Por personalidade. Mas como a gente sabe que era um homem que cultivava uma experiência com Jesus? Pela sua vida, pela sua busca e pelo esforço de coerência. Um homem de profunda oração. Horas e horas em silêncio diante do sacrário, todo dia. Apaixonado pelas Sagradas Escrituras, de vida sacramental, de testemunho ardente de caridade. Nunca se ouviu dizer de Bento XVI ter destratado alguém. Inclusive, quando tinha bons motivos para isso. Ocupando um cargo alto na hierarquia da Igreja Católica, como prefeito para a congregação da doutrina da fé, muitas vezes ele teve que fazer o papel de inquisidor. Essa palavra ficou muito desgastada ao longo da história. Isto é, aquele que confronta pessoas que se dizem católicas e apresentam uma doutrina estranha à fé católica. Mas, por exemplo, vou tornar aqui um caso público, o caso de Leonardo Boff, né? Onde Bento XVI teve que, com muita delicadeza, mostrar as falácias argumentativas do pensamento de Leonardo Boff. E poderia ter feito como muitos outros fizeram, sem nem sequer ouvi-lo direito, dar logo a pena máxima na Igreja Católica, a pena de excomunhão. Mas era um homem misericordioso, agindo com caridade, por exemplo, com Leonardo Boff, mostrando e insistindo com Leonardo Boff para que pudesse aprimorar o seu pensamento, mostrando, por exemplo, no famoso livro, né, Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff, não só os erros argumentativos, mas mostrando, olha, tem coisa boa aqui, não vamos só corrigir o que realmente contraria a fé católica, e esse livro pode ser, vamos dizer assim, útil a muita gente. Mas, diante da irredutibilidade do pensamento de Boff, Bento XVI humildemente lhe impõe uma pena, mas não uma pena severa, apenas o silêncio. Isto é, então ele não pode falar mais em nome da igreja. Bom, por que tomo este exemplo? Porque, muitas pessoas acham que isso foi o sinal da intolerância, mas um homem sempre aberto ao diálogo, sempre próximo, sempre gentil, sempre cordial, sempre tratando bem as pessoas, por causa da experiência que ele fez com o Cristo. Tomo o exemplo de Bento XVI por ser uma figura muito latente nos nossos dias, por causa da sua morte. Mas isso também se traduz na nossa vida. A gente vai entender quem é Jesus, não pegando os textos de Bento XVI e lendo, mas nós vamos entender quem é Jesus gastando tempo com Jesus. Por isso que André entendeu perfeitamente quem é Jesus. É o Messias. Ainda que aparentemente os nossos olhos não consigam ver isso, mas Ele é aquele que esperamos, porque Ele tem palavra de vida eterna. Bom, antes que o tempo me roube do que eu me propus a dizer nesta homilia, disse que hoje a liturgia nos apresenta duas respostas. Quem é este menino e para que ele veio? Nós ouvimos da palavra de Deus. O menino é o Cordeiro de Deus, o Messias. E veio exclusivamente para uma única coisa: destruir as obras do diabo. Tem gente que até benze quando a gente fala o nome diabo. Não precisa de benzer, não. Ele já foi derrotado por causa do menino. Jesus não veio para ser revolucionário social. Jesus não veio para mudar um sistema socioeconômico. Jesus não veio para fazer filosofia.
Jesus não veio para ser profeta. Jesus não veio também para curar, igual os outros o acham, um curandeiro. Jesus veio para aniquilar a obra do diabo. Quem é o diabo? O livro do Apocalipse nos fala, a antiga serpente, a que veio para matar, roubar e destruir, que veio para criar um muro entre o homem e Deus, e criou pelo pecado. E o pecado cuja radicalidade consiste nisso que o mesmo João diz: não praticar a justiça, nem amar o irmão. Quanto ódio enraizado no coração das pessoas. Fruto e sinal visível de um coração distante de Deus. O pecado é a distância de Deus. E por isso que João chega a ser duro. Quem está no pecado não ama a Deus e não pode ver Deus, porque virou as costas para o Senhor. O Cordeiro veio ao mundo enquanto Messias para aniquilar aquele que roubou o homem de Deus. O Messias veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Cada vez que nós fazemos a experiência de estar com Jesus, as obras do diabo são destruídas em nós. E por isso mesmo não somos mais fonte de divisão na sociedade, na igreja, na família e dentro de nós. Mas nós somos vértice, isto é, ponto de encontro entre as pessoas e Deus, entre a nossa história e Deus, porque estamos com aquele que é Deus, mas também é homem, estamos com o Senhor. Ao olhar para este menino, que o nosso coração hoje se abra para a experiência de viver uma vida inteira, ou ainda que seja apenas mais algumas horas que Deus nos conceda a graça de viver, não importa se é 1 minuto ou se são 100 anos, que Ele nos conceda a graça de ir ao encontro daquele que está de bracinhos abertos nos esperando, para que possamos ver não simplesmente um cordeiro cujo sangue destruiu as obras do diabo, lavou-nos de todo crime e nos abriu as portas do céu, mas possamos vê-lo como o Emanuel, o Deus próximo. E assim, nós, como André, possamos voltar ao encontro dos nossos irmãos, não para causar divisão nem picuinha, mas para levar uma boa notícia. Encontramos o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Cordeiro de Deus as nossas súplicas. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor.